Sejam bem-vindos todos os leitores a mais um episódio de Escritores, onde entrevistamos os novos escritores portugueses. Eu sou a Rosa e estou aqui com o poeta Nero. Olá Nero, como estás? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por aceitares. O Nero é autor do livro Oceano, o Reino das Águas, que conta uma história fantástica sobre o homem e o oceano no formato de poesia épica. Nero, não é todos os dias que vemos histórias contadas neste formato. Porquê a poesia épica? Ora, a questão é mais porque não é? Eu não acredito que hajam formas mortas. E a verdade é que se a poesia épica, a clássica nomeadamente, chegou até aos dias de hoje, é porque há quem a leia, há quem a estude e reconheça nela determinada qualidade, não é? Agora, eu acredito é que a poesia épica é muito desafiante de escrever. E talvez por ser uma forma tão difícil ou tão exigente, não se escreva tanto quanto isso. Mas tens algum gosto assim especial para ter escolhido este formato? Sim, claro que sim. Eu, nomeadamente quando cheguei à faculdade e estudar literatura, passa muito também por estudar os clássicos. E quando eu digo clássicos, é mesmo os clássicos gregos e romanos, não é? E, portanto, estudar Homero, Hesíodo, enfim. E é muito apaixonante descobrir aquelas mitologias clássicas a partir das epopeias. E falando aqui do facto de estas mitologias, como por exemplo as obras de Homero, serem vistas como estes clássicos muito cultos, tu vês isso no teu próprio livro, de ser assim para pessoas mais cultas, por assim dizer? Por ser epopeia? Não necessariamente, vamos lá ver. Também se diz hoje em dia que a ópera é só para gente erudita. Eu não acredito, embora todos tenhamos preconceitos, e eu compreendo a existência dos preconceitos, e por mais que lutemos por um mundo melhor, faz parte da nossa condição ter preconceitos e nunca nos livraremos deles, mas eu não acredito que a ópera, por exemplo, seja só para gente erudita ou de um determinado estrato social. Aliás, antigamente, há 200 anos atrás, não é preciso ir muito mais atrás, a ópera era para o povo. Portanto, isto de que há classes para a arte e os ricos, os poderosos, os eruditos são mais aptos para um determinado género ou para uma determinada forma, eu não vejo bem as coisas assim. A literatura é para todos e o ensino, a leitura democratizou-se cada vez mais. A taxa de analfabetos diminui, não é? Portanto, isso significa que cada vez se lê mais. Não necessariamente literatura, mas cada vez há gente mais instruída e cada vez gente mais capaz. Hoje em dia, é possível uma pessoa como eu, por exemplo, que não nasceu no meio de gente dita erudita, que lê, ou que ouve música, ou que vai a concertos, ou que vai ao teatro. É possível uma pessoa estudar, ler, formar-se e depois escrever uma epopeia. O Oceano, o Reino das Águas, não é necessariamente uma obra para gente muito culta. Agora, exige, e isso eu tenho noção, e não estou aqui para enganar ninguém, exige um determinado nível de leitura, isso sem dúvida. Mas é um nível que qualquer pessoa pode atingir, e não é algo... Claro que sim. Exato. Claro que sim. Eu não sou um super-homem. Eu tenho um bocado aquela visão que todos os escritores são de alguma forma deuses, no sentido em que criam e recriam, e é esse muito o papel da arte. Mas qualquer pessoa pode vir a ser um desses deuses. Sim, há sempre um ponto na história da humanidade em que as criaturas se tornam criadores. E esse é o nosso caso. Nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de criar e de recriar a partir de tudo o que existe à nossa volta. Portanto, isto não é de todo um livro inacessível. É um nível complexo e tem um nível mais complexo, eventualmente, porque tem várias camadas. Portanto, tu podes ler o livro de início ao fim e tomas noção da história, percebes a história, gostas ou não, mas depois tens várias camadas que só se revelam, eventualmente, nas releituras, nas entrelinhas, na interpretação dos símbolos. E esse é todo um nível de leitura mais exigente que só um leitor, creio eu, mais treinado, terá a capacidade para entender e para se esforçar. E eu creio que também que é isso que define um leitor num estado mais evoluído, não é? Nós queremos
Nós não nos satisfazemos em ler mais do mesmo. Nós queremos ler diferente, queremos ler algo que nos desafie também a evoluir enquanto leitor. E provavelmente o Oceano no Reino das Águas será um desafio para muita gente. Falaste aqui de ser um livro exigente de ler. É igualmente, suponho eu, exigente de escrever. Que dificuldades é que enfrentaste ao adotar este tipo de escrita tão trabalhoso? Este livro será exigente de ler para quem tiver dificuldade, se calhar, numa leitura mais subjetiva. Para outro tipo de leitores, será, se calhar, uma delícia. Pode ser até, para quem gosta de literatura pura e dura, um livro profundamente lúdico. E eu acredito muito nisso. Apesar de ter sofrido horrores a escrevê-lo, diverti-me muito com ele. Mas ainda bem que o escrevi, que me livrei dele. Como eu costumo dizer, antes o monstro fazia-me companhia, servia-se de mim e eu servia-me dele. Agora concluí o monstro, libertei o monstro e fugi. E agora quem quiser que o mate, ou então que se deixe devorar. Já me livrei dele. É verdade, tu escreveste-o durante 18 anos e isto é um facto que eu quero que as pessoas saibam todas. Tu escreveste este livro durante 18 anos. Foi uma coisa muito trabalhada, muito esculpida ao longo destes 18 anos. Eu queria ter uma escrita diferenciadora, uma escrita que me diferenciasse, claro, dos outros. Não faria sentido eu lançar um livro, mas essa é a minha perspectiva do que é um autor, se perpetuasse ou se continuasse a escrever da mesma forma que os outros escrevem. Para isso já existem os outros escritores. Eu queria ter uma forma de escrita diferente, única ou mais pessoal. Não estou a dizer propriamente que é uma escrita original. Isto da busca da originalidade, eu costumo dizer que é uma ilusão. Ainda para mais hoje, em tempos capitalistas, em que... É verdade, sim, é verdade. Em tempos capitalistas, em que só o original é que tem mais valor. Tu, se fizeres uma coisa original, uma coisa nova, é a coisa que vai ditar as modas e pode ser vendida a um preço mais alto. Esta é a mentalidade dos dias de hoje, pelo menos aqui neste nosso mundo ocidental. Há que ser original, há que ser novo. Mas não há uma necessidade, realmente, de que tudo seja original e tudo seja novo. E não é por ser original que uma coisa tem mais valor do que as outras. Até as coisas originais são sempre recriações de alguma outra coisa. Não quero com isto dizer que, de tempos a tempos, na literatura, não surjam coisas efetivamente originais, mas isso nem sempre é premeditado. Foram 18 anos a escrever este livro porque eu comecei a escrever quando tinha 15 anos e tinha a consciência na altura, e ganhei muito rapidamente, que a história que eu queria contar era muito maior do que eu. E eu pus a história à minha frente, digamos assim. É muito comum, às vezes, quando somos mais novos, queremos lançar livros, até por uma questão de orgulho, de ego, para mostrar aos outros que somos capazes e para mostrarmos a nós próprios que somos capazes. Mas isso nem sempre significa pôr a arte acima de tudo. E eu queria, efetivamente, escrever de uma forma que servisse a história. Ao longo do tempo, eu fui reescrevendo o livro, e eu inicialmente era prosa, e foi-se tornando cada vez mais uma prosa poética. Portanto, já se estava a aproximar cada vez mais da poesia. Isto tem muito a ver com o meu gosto pessoal. Eu adorava estudar... Tu, no fundo, és um poeta, portanto... Eu adorava estudar os poetas na escola. Eu gosto daquela dimensão subjetiva que os poemas têm. Gosto do facto do verso impelir o leitor para uma dimensão mais aberta. E depois, quando eu cheguei à faculdade e tive contacto efetivo com a Odisseia, com a Ilíada, com as metamorfoses do Ovídio, etc, etc. E, nomeadamente, tive estudos camnianos e voltei aos Lusíadas e estudei os Lusíadas de um ponto de vista mais literário, que não era o ponto de vista que eu tinha anteriormente, ou pelo menos não tinha consciência da dimensão literária dos Lusíadas. Nós estudamos muitas vezes os Lusíadas na escola porque representa o povo português e não estamos a estudar o livro em si. Não...
estamos a estudá-lo quase como um evento sociológico. Exato. E como uma prova do orgulho português. Esse livro serviu de inspiração para o oceano? Sim, terá servido necessariamente. Aliás, na epígrafe do Oceano no Reino das Águas, presta-se uma homenagem a poetas que foram influências, e ainda que não diretamente, Camões é um dos referenciados nesse poema da epígrafe, portanto, e o Oceano presta-lhe homenagem. Adiante, também se vai estabelecer uma conversa com figuras, ou com uma figura, digamos assim, dos Lusíadas, lá mais para a frente no livro. Portanto, há efetivamente, e é plausível essa ligação entre os Lusíadas e o Oceano no Reino das Águas. Ainda há tempos, nas conferências da Nova Acrópole em Oeiras, tinham feito referência a isso. O Oceano no Reino das Águas foi mencionado na conferência a respeito do caminho do herói e da iniciação do herói e do trajeto dele no cânon literário. E, portanto, apareciam os Lusíadas, a mensagem, e depois aparecia o Oceano. Portanto, há quase como uma herança de estilo, de simbologias, uma linguagem até mitológica que é comum e que é transversal às três obras, por exemplo. O teu nome verdadeiro é Roberto Simões, sendo Nero o teu pseudónimo de poesia. Porquê Nero? Sim. Eu soube desde muito cedo que o meu nome de todos os dias não seria o nome que eu ia usar na escrita. Na verdade, já em várias áreas da minha vida me chamam pelo outro nome, não é? E depois eu acho que tem que ver com o facto de, enquanto escritor, ainda para mais de um escritor que cria uma mitologia e um mundo fantástico, nós criamos tudo, damos nome a todas as coisas, e não me fazia sentido chamar-me e usar um nome que diz respeito ao eu escritor, entre aspas, que é um eu escritor que mais ninguém conhece, ou que mais ninguém conhecia até eu lançar este livro. Até as pessoas mais próximas não conheciam aquilo que eu escrevia. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito, muito única, e é uma pessoa substancialmente diferente daquela a que me chamam pelo outro nome. E eu queria aproveitar a oportunidade, e é a primeira vez que me colocam esta questão numa entrevista. Eu estava naturalmente à espera do dia em que me fizessem essa pergunta. Fora entrevistas, têm-me perguntado às vezes qual é o teu nome verdadeiro. E aquilo que eu queria dizer é que não é por me chamarem um nome que foram outras pessoas que me deram, que é mais verdadeiro. Exato, sim. Do que o nome que eu escolhi para mim próprio. Pelo contrário, é precisamente por ser um nome escolhido por mim próprio que potencialmente até é mais verdadeiro. É o nome mais verdadeiro do que o nome que escolheram chamar-me. Agora, esta questão tem ainda aqui outras ramificações. Que é por que razão escolheste o nome Nero, que por acaso é o nome de um imperador romano. Sim, assassino e matou a família toda. Eu fiquei um pouco calma. Sim, claro. Primeiro, por um lado, para quem estudar a etimologia ou a história do nome Nero, Nero pode significar forte, mas também pode significar de águas límpidas, de águas abundantes. Portanto, e essa origem naturalmente agradou-me, até porque tem tudo que ver com este livro. O Oceano, sim. Que eu durante muito tempo pensei que ia ser o meu livro único. E eu efetivamente, durante muito tempo, escrevi-o como se fosse o último livro que eu escrevia. Eu não sabia se ia escrever mais, não tinha mais livros em mente, portanto, portanto escrevi como se fosse o meu último livro. Portanto, também sem pressa para acabá-lo, e fui escrevendo. E portanto, de águas abundantes, de águas límpidas, tinha muito que ver com aquilo com que eu me identificava enquanto escritor e com o objeto da minha escrita. Por outro lado, há toda uma acessão de Nero que tem a ver com negro, e pondo as duas coisas na balança, as águas límpidas por um lado e o negro, temos aqui uns opostos que me agradaram bastante, não é? Tens quase um de águas profundas. De uma coisa à outra, vai tudo e vai o nada, não é? E isso agradou-me. Depois,
temos que falar naturalmente no Imperador Nero. Eu sabia que queria um nome para mim que fosse curto, e depois cheguei à conclusão. Eu pensei em vários nomes antes de Nero, e queria um nome que não tivesse nome de família. Às tantas eu cheguei a essa conclusão. Eu não queria trazer para a escrita uma coisa que não fosse minha em termos de nome. Que não fosse único, sim. Sim, eu queria trazer quase com o nome a afirmação da individualidade sobre a nossa natureza coletiva, da família. Porque por mais influências que nós tenhamos da nossa educação, dos nossos pais, das nossas mães, do nosso contexto familiar, há sempre, em cada um de nós, qualquer coisa que é única. E que não veio de ninguém, não veio do pai, não veio da mãe. E eu acho que ao renunciar, de certa forma, ao nome de família, eu realço essa unicidade, essa individualidade. Isto liga com o Nero, porque o Nero é conhecido por ter morto a família toda, não é? Sim. Ou grande parte da família. Portanto, que apesar de ser um desastre, também há algo que pode ser interpretado simbolicamente. Exatamente, é uma metáfora. Exato. Do facto de eu renunciar à família. E depois, só para terminar, deixa-me dizer, os nomes não trazem com eles culpa. Nero é considerado um nome maldito. Tu, pelas características de Nero, tu vês perfeitamente que podia ser um nome comum, corrente na língua portuguesa, masculino, mas que caiu em desuso e deixou de se utilizar por estar associado aos terríveis actos do Imperador. Agora, os nomes não acarretam culpas. E falaste aqui que por muito tempo tu pensaste que este ia ser o teu único livro. Uhum. Agora já não pensas isso? O que é que podemos esperar de ti no futuro? Pois, não penso isso porque já aconteceram mais uns quantos, entretanto. Ui! Eu assim que terminei o Oceano, estava com a compulsão da escrita ao rubro, e eu ia em 6 meses, escrevi mais 3 ou 4 livros, todos de poesia, naturalmente, mas são poemários, portanto não é nada desta dimensão, e eu espero... nunca posso dizer nunca, mas eu espero nunca mais me meter numa coisa destas. Eu não digo que não volta à fantasia, mas isto consome muito. Sim. Foram 18 anos, mais metade da minha vida, na altura em que eu concluí. Quer dizer, ninguém imagina, se vocês acharem que é tortuoso às tantas ler este livro e ler esta aventura, imaginem escrevê-lo e ser um livro que me consumiu durante tanto tempo. Quer dizer, é um pesadelo, é um monstro, completamente. Exato. Já tens mais livros que queres publicar. É fácil publicar poesia em Portugal? Sim e não. Depende da forma como optares por publicar. Se estiver dependente essa publicação da escolha e da decisão de uma editora, não será fácil necessariamente, sobretudo para um novo autor, qualquer género literário, ainda para mais a poesia, que é dito, e com algumas razões naturalmente, que é um género que não vende, não é? Isso tem que ver também com o facto de vivemos num mundo e num tempo em que queremos tudo mais imediato, e tudo mais próximo da nossa experiência. Nós estamos habituados a ver telenovelas, filmes, séries, coisas sempre mais objetivas, rápidas, que aconteça a ação tchac, 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 não é? E uma coisa mais lenta, ou que nos obriga a pensar, é diferente, não é? Mas quer dizer, é mais trabalhoso. Há lá coisa mais bela e divertida do que sim, a poesia. Eu acho que essa é provavelmente uma ideia feita. Se as pessoas, agora por ocasião da Feira do Livro, por exemplo, lerem mais, comprarem poesia, lerem mais poesia, é tudo menos dinheiro mal gasto. A poesia, narrativa ou não, como é este o caso, neste caso temos um poema narrativo, mas narrativa ou não, a poesia proporciona viagens, experiências, saberes e descobertas tão grandes ou maiores do que a prosa, por exemplo. E agora, só aqui uma pergunta para acabar. Que conselhos tens para quem gostaria de escrever poesia e poesia épica em Portugal?
Bem, eu não sei se alguém quer escrever ou pensa em escrever poesia épica em Portugal. Se tu pensaste, outra pessoa no mundo há de pensar. Ora, aí está um pensamento acertado. Agora, vamos lá ver. Sejam verdadeiros e estudem, quer dizer, sejam o mais verdadeiros possível, finjam sobre a verdade de todas as coisas. O poeta é um fingidor. Sim, mas quer dizer, se não forem verdadeiros, isto dados que são para mangas, mas quer dizer, eu duvido muito que o Pessoa tenha sido outra coisa senão verdadeiro. Mesmo quando fingiu tanto. É só sendo verdadeiro que ele se pôde expressar da forma como se expressou e ter-nos feito chegar o gênio que ele foi, não é? E por outro lado, para além de serem verdadeiros, e essa é uma condição sine qua non, eu penso, para escrever poesia, tudo aquilo que não seja escrito com verdade não é poesia, é qualquer outra coisa. Para além disso é estudar. Estudem. E não estudem necessariamente literatura. Estudem o homem nas suas mais variadas vertentes. Quanto mais experiência vocês tiverem da vida, mais coisas vocês têm para dizer com propriedade, não é? E depois não se limitem a fazer a cópia da cópia da cópia da cópia. Criem, recriem, rasguem, não é? Baralhem as cartas de vez em quando. Sejam deuses. Sejam deuses. Essa é uma ótima frase para acabar. Muito obrigada por nos teres dado esta entrevista. Isto foi mais um episódio de Escritores, com o poeta Nero, autor do Oceano, o Reino das Águas. Onde é que te podemos encontrar nas redes? Ora, essa eu é que agradeço, Beatriz. Obrigado a todos os que têm adquirido o Oceano, o Reino das Águas. Tem sido uma surpresa fantástica descobrir que no século XXI a poesia épica tem lugar e está progressivamente a ganhar espaço nas redes sociais e fora delas. Podem me encontrar facilmente como qualquer outra pessoa, creio eu, que esteja neste mundo em contato com os outros, nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde sou mais ativo e onde a comunidade literária neste momento que está na internet é mais ativa. Em nero.poet encontram-me facilmente e poderão interagir comigo facilmente. Eu sou uma pessoa acessível. E não se esqueçam de me seguir no TikTok e no Instagram e ir ver o meu blog Fora deste Mundo para mais informação sobre o podcast e muitos livros. Para o próximo mês cá estaremos com outro autor noutro episódio de Escritores. Boas leituras!